Meus irmãos, boa noite a todos que nos assistem nesse momento, um momento muito especial, um momento histórico para a nossa igreja. Nós estamos hoje iniciando o nosso projeto de divulgação do Evangelho a partir desse instrumento que é o podcast. Eu queria, antes de tudo, ler um texto bíblico que vai fundamentar toda a nossa programação durante o tempo que Deus permitir que a gente esteja usando este instrumento, que é um instrumento dele, para a divulgação da sua palavra. Em Atos 4:29 está escrito: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E nós sabemos que Deus, ele nos mune de instrumentos, e esse instrumento que é o podcast está aí espalhado no mundo inteiro, e nós como igreja a gente não poderia ficar de fora dessa invenção humana, mas que é um instrumento também nas mãos de Deus. E aí, hoje estamos realizando nossa primeira entrevista, uma série de várias, em alusão aos 35 anos de fundação da igreja e 20 anos do nosso ministério. Nosso ministério, como igreja, aqui nesse lugar, em Santo Antônio de Jesus. Nosso ministério pastoral, que há 20 anos atrás nós iniciamos com a permissão do nosso Deus. Então estamos inaugurando hoje o nosso podcast, que vai se chamar, ou já está sendo chamado, de Ictus. Eu gostaria de dar uma explicação a respeito dessa palavra. É o nosso pod ictus. Por que ictus? É uma palavra grega que significa peixe. É um símbolo dos cristãos no primeiro século. Quando os cristãos do primeiro século estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e pela liderança religiosa judaica, eles desenhavam um peixe, simbolizando que aquilo ali é um reconhecimento de que eles eram cristãos. É uma forma simbólica de se identificarem com Cristo Jesus. E trata-se de um acrônimo utilizado pelos cristãos primitivos da expressão grega Jesus Christus Theos Ius Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E nós, como igreja, proclamamos esse Filho de Deus, Salvador da humanidade. Durante esse mês de setembro, vamos entrevistar vários irmãos da nossa igreja. Vamos ouvir a história desses 35 anos através de seus depoimentos pessoais. E são pessoas que viram a igreja nascer, outras que chegaram durante o nosso ministério e outras mais recentes. E hoje nós vamos começar com uma conversa com um casal que chegou aqui na metade da nossa história, que é Lucas e Aline. Lucas e Aline, fique à vontade. Boa noite, paz do Senhor, ao pastor e aos irmãos que nos assistem. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Alegria muito grande, viu, pastor? Estar aqui com o senhor nesse momento tão significativo. Alegria nossa, Aline. Me conte um pouquinho da história de vocês aqui na igreja. Vocês chegaram tem quanto tempo? Em 14 anos, chegou em 2009. Bom, exatamente na metade do nosso ministério, mais ou menos um terço, não é isso? No primeiro terço. Nós chegamos aqui no primeiro semestre de 2009. 2009. Então tem 14 anos, 14 anos. que a gente está caminhando. E vocês já chegaram aqui, já decidiram ficar na igreja, ou vocês estavam visitando a igreja? Como foi assim, mais ou menos a história de vocês aqui, no início da nossa A gente caminhada? visitou uma outra igreja da denominação batista e visitou essa que decidimos ficar aqui. Okay. Você já A era gente batizado? morava bem próximo daqui. Uhum. Você já era batizado, Lucas? Não era batizado. Então conta um pouquinho dessa história, Lucas. Como foi que você decidiu? De que maneira? De que jeito? Eu acho que eu já era decidido, convertido desde a faculdade. Porque eu digo eu acho porque eu nasci espiritualmente
em Cristo, mas não fui conduzido a uma igreja. Eu tinha um colega que pregava para mim, para os outros colegas, e eu me decidi nessa época. E nunca fui a uma comunidade cristã, nunca fui a uma igreja, ele não fez essa parte do discipulado. E muitos anos depois eu fui a São Paulo estudar, e lá em São Paulo eu conheci a Aline, que hoje é minha esposa. E lá com ela a gente começou a frequentar uma igreja, que era uma igreja batista lá em São Paulo, lá em Ribeirão Preto. E quando acabou meu tempo de formação lá, que a gente veio para cá, para Santo Antônio de Jesus, eu estava decidido a ir a uma outra igreja batista. E aí foi quando a gente visitou a igreja Betânia e depois aqui a Esperança, decidimos ficar por aqui. Com o amadurecimento eu percebi que havia um mandamento de ser batizado, os que crescem fossem batizados. E aí em 2010 eu me batizei. Antes disso a gente se casou e foi o senhor que Celebrou o casamento. celebrou o casamento. Em 2010 eu me batizei. Em 2011 nossa filha nasceu, foi apresentada aqui. Estamos aí nessa... E o que foi que... Isso, primeiro você, depois a Aline, tá? O que foi que fez com que você fosse atraído para ficar aqui na igreja? O que foi que chamou mais a sua atenção? A doutrina sã. Explica-se direitinho o que é a doutrina sã. A doutrina sã é uma doutrina que se baseia na palavra, sem acréscimos e sem subtrações. E isso é fundamental. Hoje em dia tem um falar na internet que a melhor igreja é aquela mais próxima de sua Bíblia. E isso é a pura verdade. Então, assim, a gente deve ter esse cuidado de não ser capturado por doutrina humana que é acrescentada à palavra e que é muito frequente desde o tempo da igreja primitiva até hoje. E foi isso que mais nos atraiu aqui. Interessante, porque isso é um desafio hoje. A igreja ela precisa ter isso na sua história. A gente se alegra muito pelos 35 anos de fundação da igreja e de se manter em meio a tantos caminhos que uma igreja pode seguir, né? Mas ficar firme na sã doutrina, isso é que realmente vale a pena a igreja ter uma história. E eu fico muito feliz de poder fazer parte também dessa história como pastor, desses 20 anos de ministério, mas a gente não pode deixar de fazer referência ao fundador da igreja aqui, da igreja local, que é o pastor Niel Costa, que sempre foi um homem admirável, um servo de Deus, né? A gente, ao longo dessas entrevistas, a gente vai entrevistar outras pessoas que passaram primeiro por esse primeiro momento da história da igreja. Começou como uma semente e ela foi crescendo. E hoje, graças a Deus, é uma igreja que continua crescendo, mas que não se deixa contaminar com outras doutrinas que não seja a sã doutrina. Isso muito nos alegra. E essa preparação que hoje a igreja faz com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os casais, é para não fugir desse caminho. É a nossa maior preocupação. É exatamente a igreja não se deixar contaminar com tantas coisas fáceis que tem por aí. Então, você foi atraído pela sã doutrina e eu espero que nos próximos anos também as pessoas que cheguem aqui sejam atraídas pela sã doutrina, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Ok? Daqui a pouco você fala mais. E a Aline? Bom, eu cheguei aqui, eu já era crente, eu já era cristã. Eu aceitei Jesus no ano de 2000, sou de Goiás. E lá mesmo eu fiz a minha aliança com Jesus aos 22 anos de idade. E quando eu terminei minha formação, fui para São Paulo estudar. Eu ia ficar lá só 6 meses em São Paulo. E conheci Lucas, e por isso vim para cá. E quando cheguei, eu tinha uma convicção: eu quero uma igreja para congregar.
Então, isso para mim era uma questão muito importante. E aí, como o Lucas disse, né, a gente visitou uma igreja. E aqui foi a segunda igreja que a gente visitou. E da primeira vez que a gente veio, me lembro como hoje, uma igreja pequena. A gente morava aqui perto, na esquina. Quando a gente veio a primeira vez, Lucas disse, aqui eu me senti bem. E para mim era muito importante o Lucas se sentir bem, porque ele disse que já tinha uma aliança com Cristo, mas essa aliança não era confessada publicamente, ele não tinha se batizado, então para mim era muito importante que fosse um lugar que ele se sentisse à vontade para crescer espiritualmente. Mas para mim, pessoalmente, né, o que mais me marcou e o que mais me deu convicção foi o amor com que eu fui recebida, o acolhimento, né? Eu estava numa terra estranha, chegando num lugar que eu não conhecia ninguém, só conhecia Lucas. Então a igreja sempre foi minha família aqui. Então, quando eu adoeci, eu tinha que contar com a igreja. Quando eu me alegrava, eu contava com a igreja. Então, desde que eu cheguei em 2009 até hoje, a Igreja Batista da Esperança é a minha família. É com quem eu conto. De maneira muito especial, o senhor sabe disso, né? O senhor é meu pastor. E eu sempre tive essa confiança de trazer toda a minha vida, compartilhar, pedir orientação, ser discipulada, ser corrigido, não tenho medo, nunca tive medo de ser corrigida aqui nesse gabinete, porque eu sabia que era com amor. Então, o que me fez ficar até hoje foi o amor. O amor que eu recebi aqui da parte dos irmãos, da parte do Senhor e da parte dos irmãos. E esse amor faz parte dessa doutrina, né? Que é o carro-chefe do fruto do Espírito lá em Gálatas. Interessante, que você fala com emoção sobre essa questão de você estar aqui numa terra estranha, você e Lucas. Lucas nem tanto porque já tinha uns parentes aqui na Bahia. E que a família da igreja não é uma família perfeita, mas é uma família que está todo mundo querendo crescer, buscando o aperfeiçoamento do Senhor. Eu sempre digo o seguinte, que não existem crentes perfeitos, porque se fosse perfeito, o orgulho poderia tomar conta do coração. Mas são crentes no Senhor que buscam a perfeição, que buscam a santidade. E no meio desse processo de crescimento, a gente se depara às vezes com situações que a gente não gostaria de passar. Isso faz parte da história. A nossa história, a história de crescimento, a história de fé, que se confunde com a igreja, que se confunde com a família de Deus. E isso é o que é apaixonante na igreja. Eu sempre digo aqui, a igreja não é o céu, mas a igreja está caminhando para o céu, que o caminho é Jesus. E a gente vai, durante o nosso processo de crescimento, passar por situações que vão nos provar, que é esse que é o objetivo de Deus, nos provar, para nos fortalecer. E a história da igreja, ela tem esse poder, né, de estar aos pés do Senhor, né, ser comandada pelo cabeça, que é Jesus Cristo. E a gente ouve, está doendo, perdoa. Caminhe junto, vamos crescer juntos. Estou aqui com vocês. E não poderia ser diferente da Igreja Batista da Esperança. Eu queria somente dar aqui uma pausa rapidinho para falar com os irmãos que estão nos assistindo, que não esqueçam, a gente vai estar celebrando esses 20 anos de ministério, 35 anos de igreja, de fundação da igreja. A gente sabe que a igreja foi fundada em abril de 21 de abril de 1988, reinaugurada dia 21 de abril de 2019, mas que, como eu também cheguei aqui no dia 8 de novembro de 2003, a gente trouxe toda essa celebração para setembro, que é um mês da primavera, um mês que do pequeno grupo também, depois a gente vai falar um pouquinho da história do pequeno grupo. E a partir do dia 21
de setembro, às 19h30, nós vamos ter batismo, ceia. Eu mesmo serei o palestrante. E do dia 22, 23, 24, também vamos celebrar juntos com o Senhor essa festa. Deus é festeiro, Deus gosta de festa, né? O povo judeu tinha festa, mas essas festas sempre eram para glorificar o nome do Senhor. A gente não pode esquecer isso. Todo o evento, se ele não glorificar o nome do Senhor e não servir para a edificação das pessoas, o evento fica vazio. Mas nós estamos convidando todos vocês para estar aqui conosco celebrando esses 35 anos de fundação da igreja e 20 anos do nosso ministério. Quem vem é um pastor, o pastor João Paulo Gouveia, de São Paulo. Ele vai estar aqui conosco sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E durante a caminhada de vocês aqui, o que vocês, na perspectiva de vocês, sentiram o amadurecimento da igreja? Se vocês conseguem enxergar esse amadurecimento, esse crescimento de uma maneira patente, visível, ou vocês acham que ela cresceu porque tinha que crescer? Eu acho que igreja nenhuma cresce por ter que crescer, né? Na verdade, Deus abençoa a comunidade cristã, a igreja local, que, segundo a sua vontade, mas principalmente aqueles que são mais fiéis. Dentro dos que seguem a doutrina espiritual, bíblica, né? Porque as doutrinas humanas atraem mais homens, né? As doutrinas que são enxertadas no Evangelho fazem mais sucesso numérico, mas fazem menos sucesso espiritual. Mas a igreja vem crescendo numericamente, e o crescimento numérico já exige um crescimento espiritual, administrativo, tudo compatível com aquele número maior de membros, né? Então eu acho que a igreja vem tendo esse crescimento contínuo e progressivo, e vem se capacitando a abraçar esses membros, a discipular esses membros, a dirigir esses membros. Eu acho que o crescimento tem sido proporcional do ponto de vista espiritual e administrativo ao numérico em relação aos membros. Uma coisa interessante, Lucas, é que a igreja, ela é primeiro do Senhor, e a gente precisa tratá-la como um poder espiritual que o Senhor designa a igreja, mas também a igreja está inserida numa sociedade cheia de regras, cheia de leis, e que a igreja precisa seguir. Essa questão da organização da igreja, que vocês também como liderança fazem parte, sabem, conhecem os bastidores e tudo mais, que a gente tem essa preocupação de não fugir da lei, né? Não fugir das exigências legais. E isso eu tenho uma experiência aqui que na época foi muito dolorosa, que foi quando caiu a laje, né, da nossa construção, e toda a fiscalização veio, e a gente estava com tudo legalizado. Se não fosse isso, teria parado a obra. Então a importância da igreja assim, ser inserida na sociedade, que ela respeite também as leis do país. Isso para nós também fez parte da história, e também nos alertou que a gente deveria continuar essa linha, a linha da obediência à sociedade civil, desde que também não fira a sã doutrina. Okay? E como é que vocês alinham agora? Como é que qual o conselho que você daria a um membro que está chegando na igreja agora? Tenha muita sede de aprender. Se conecte com os projetos da igreja, porque a gente tem muitas estratégias, né? Eu acho que, não sei agora, ou se mais pra frente a gente vai falar dos pequenos grupos, né? Que é uma ferramenta
extraordinária, que foi uma ferramenta muito importante para mim e para minha família. Foi através do pequeno grupo que a gente cresceu espiritualmente, a gente pôde, de modo muito próximo à liderança, aprender, tirar nossas dúvidas, criar nossa intimidade. Então, para a pessoa que está chegando, tenha sede, peça para fazer parte de um pequeno grupo. Não abra mão de vir para a escola bíblica. Os professores estão aí disponíveis, com o coração totalmente voltado para isso, para ensinar a palavra. Mergulha na palavra. Tenha seu momento devocional. Para quem está chegando é fundamental. Para quem está chegando, para quem está há muito tempo, é o contato com a palavra, com a oração. E aqui na igreja a gente tem várias estratégias para todas as faixas etárias. Fica inserido, fica colado, né, com os ministérios da igreja, para que você possa crescer, né, para que essa pessoa possa ser alimentado da palavra, da comunhão, do amor, como eu disse antes, para ser membro, para ser parte, né, desse corpo que dá sustentação. Né? Quando nós andamos juntos com os irmãos, a gente está amparado, né? A gente não está solto. Então, quem está chegando, se aproxima, peça para fazer parte, se disponha, porque assim a gente tem aqui vários ministérios e você pode crescer em qualquer área que você tiver habilidade também. Se disponha para servir, que aqui é o lugar. E interessante, Aline, que as pessoas que fazem isso, né, elas logo encontram um lugar. Deus capacita as pessoas com dons. E a igreja está sempre precisando de gente. Para que outras pessoas sejam edificadas e transformadas. E Deus nos usa para isso. Então, às vezes, a pessoa chega na igreja, ela não conhece muito bem o que está acontecendo. Então, a busca de estar inserido na igreja para ajudar, para colaborar. Claro que uma pessoa que se converteu recentemente precisa ser preparada. Uhum. E essas pessoas que estão chegando, que já fazem ou faziam parte da igreja, elas precisam realmente estar buscando aonde é que ela pode servir na igreja. Quanto tempo mais ou menos vocês levaram para se inserirem no serviço da igreja? Mais ou menos. Lucas? Um bocado de tempo. Uns 8 anos. Demorou. A gente primeiro foi como líder de pequeno grupo e depois como professor da escola bíblica. Mas demorou um bom tempo. Isso. A gente ficou se alimentando, né? E a gente recebeu muita instrução. E o senhor já tinha feito o convite pra gente algumas vezes. A gente precisa estar preparado. Aí chegou uma época que não teve jeito. Aí o senhor disse, no caminho vocês vão sendo preparados. Isso. Né? Enquanto vocês caminham, aí a gente aceitou, assumiu. Tem que ter uma mistura equilibrada de prudência com ousadia. Nem você se lançar ainda muito imaturo, porque você vai terminar transmitindo a sua imaturidade para o restante. Dificilmente eu convido alguém que está iniciando, que chamamos dos neófitos, né, para participar de uma liderança da igreja, porque ele tem que ter uma preparação espiritual, a gente sabe disso. Mas a gente percebe quando a pessoa já pode estar assumindo uma responsabilidade maior dentro da igreja, e isso faz parte da história também da igreja. Isso aqui, se você for observar, tem muitas pessoas que chegam à igreja e que já se inserem logo, e aí a gente tem que ter cuidado de não impedir, mas também de não dar toda a responsabilidade para essa pessoa, porque a gente sabe que ela está se preparando. Mas tem outras também que ficam anos e anos e anos e anos. E a gente precisa dar um empurrãozinho, não é? Fazer uma chamada mais incisiva. E como a igreja cresce, então eu como pastor, eu vejo que Deus tem enviado pessoas exatamente para os lugares em que a igreja precisa crescer.
E isso para mim é muito gratificante na história da igreja. Por exemplo, a gente montou esse estúdio aqui, se não tivessem pessoas habilidosas para isso, né? A gente não teria como fazer isso. Então Deus envia para o Ministério Infantil, para o Ministério de Jovens e Adolescentes, que eu fiquei muito feliz com o que eles fizeram durante esse mês de agosto. Eles já tinham feito no retiro, o Ministério de Louvor, o Ministério de Som, o Ministério... Ou seja, se você está todos aqui, e merecidamente, Deus tem enviado pessoas. Inclusive, o Ministério de Jovens cresceu, né? Quando nós chegamos na igreja, em 2009, quase não tinha jovem. Verdade. Tinham jovens casais com filhos criança, né, amor? E aí, à medida que os anos foram passando, aqueles meninos foram se tornando adolescentes e hoje são jovens. E é um dos ministérios assim que eu vejo mais crescimento. A cada ano, o Ministério de Jovens, quando assume o mês, assume com tanta autonomia, com tanta beleza, distribuindo tantos dons, né, através da música, através da palavra, na responsabilidade na cantina. O Ministério de Jovens, desde que eu cheguei para cá, ele cresceu e amadureceu, e é muito bonito de ver. E isso cresceu não somente em número, né? Mas também cresceu na maturidade espiritual. E aí é isso que a história da Igreja Batista da Esperança, eu acho que é bem sensível a isso, né? Aguarda. Não precisa ficar ansioso de querer que as coisas aconteçam rapidamente. Você falou, né? Jovens que tiveram filhos aqui e que os filhos foram crescendo, que hoje já... Isso faz parte. E eles divulgam isso, eles atraem outros jovens, outros adolescentes. Isso é história. Por isso que a gente está aqui exatamente para contar essa história. E essa história é a história que Deus delineou para a igreja. A gente nunca pode esquecer disso. Todos nós estamos aqui como instrumento de Deus. Quem faz a história da igreja é o Senhor. Toda a honra e toda a glória para Ele. E a gente vê isso, a gente observa isso, que é Deus tratando a igreja, é Deus conduzindo a igreja, a história da igreja. Não é o mérito não é nosso, não é do pastor João, não é da liderança. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer. Verdade. Acho que o mérito nosso é somente reconhecer que precisamos dele e que aos poucos ele vai moldando a sua igreja, vai delineando a sua igreja, a cara dele, né? De ação doutrina. E isso faz com que as pessoas sejam atraídas pelo amor de Deus aqui. Então a história da Igreja Batista da Esperança, eu acho que ainda está muito no início ainda. Nós somos uma senhora, uma jovem senhora de 35 anos e que nos dá muita alegria de poder fazer parte dessa história. Né? A nossa família passou, né? O Lucas se batizou, o senhor casou a gente, a senhora apresentou Vitória. E agora, recentemente, ela aceitou a Cristo, tá com 11, vai fazer 12 e vai se batizar dia 21. Isso é história. Uma história linda da família junto com a igreja. É isso que faz com que a gente fique feliz. As pessoas terem essa convicção de que a Igreja Batista da Esperança faz parte da história de vocês e vocês fazem parte da história da igreja. É muita alegria para todos nós. E assim, vocês representam, eu não posso trazer aqui todas as pessoas, mas vocês representam essa história. Claro que durante a caminhada sempre vai ter algumas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas faz parte do crescimento espiritual. Faz parte. Ferro a fio ferro. Ferro a fio ferro. A gente aprende, a gente ensina, a gente fere, a gente é perdoado, a gente perdoa, e aí nós vamos crescendo juntamente com a história da igreja e com o Senhor. Agora, para a gente finalizar, né, porque eu sei que o tempo de vocês também é curto, para a gente finalizar, Lucas, depois você, Aline, o
que vocês acham? O que a igreja precisa melhorar? Para que a história continue sendo uma história equilibrada e que sempre caminhe. A sua visão como líder, como homem de Deus, o que a igreja precisa melhorar? Eu acho que a gente tem que manter e melhorar o discipulado, o ensino, o discipular dos membros para, como a palavra fala, que a gente atinja maturidade espiritual e unidade no conhecimento de Cristo. Eu acho que isso faz muita diferença no convívio entre os irmãos e no impacto que a gente faz na sociedade em volta. E quando eu digo impacto, é alcançar mais vidas para Cristo. Então, se a gente tiver membros cada vez mais maduros, conhecedores da palavra, conhecedores dos ensinamentos de Cristo, do que é que Deus quer para que a gente saiba e que a gente viva aquele conhecimento, acho que a gente vai ter uma igreja que tenha mais comunhão e que também tenha mais alcance. Ok. Amém. Pastor, eu acho que Deus não desperdiça nenhum recurso. E quando ele fez, permitiu que a gente passasse por essa transição de algo menor, fisicamente falando, para algo maior, aí eu acho que ele traz uma responsabilidade, porque eu não acredito que nem 1 centímetro que Deus entregou para essa igreja foi entregue para ficar parado. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade de usar cada coisa que Deus colocou na nossa mão para implantar o reino dele no coração de alguém. E eu acho que isso que o Lucas falou é crucial. A gente tem que continuar nessa sã doutrina e trabalhando o discipulado pessoa por pessoa, sem pressa, um após um. Porque assim, hoje o meu sonho como filha de Deus é ser uma filha madura. O senhor sabe que eu sou a ovelha que mais deu trabalho na igreja desde que chegou aqui, né? Eu sou uma pessoa muito intensa e eu já chorei muito nesse gabinete, já pedi muita ajuda, o senhor já me acompanhou muito. Então hoje qual é o sonho? O meu sonho? Meu sonho é ser uma filha madura. Eu quero ser uma filha que chega aqui na IBSAG, não mais só para chorar. Se precisar eu venho chorar, você sabe que eu venho. Mas eu quero ser aquela filha assim, eu vim colaborar. Poxa, você já me deu tanto. O que eu posso fazer? Sabe? Então eu acho que a gente tem que investir nisso, maturidade. O que Deus deu pra gente, a gente não pode pagar. Mas a gente faz com gratidão. Mesmo assim, não seria o suficiente. Mas faz por amor a Ele. A maturidade está exatamente aí. E a gente perceber a nossa identidade com Ele. Quem é o que eu sou perante o Senhor? Eu posso ser o que for, Ele me ama. Eu sou filha, né? Nós somos filhos de Deus. E Ele vai tratar com cada um da sua maneira. Mas cada um individualmente, mas numa coletividade chamada família de Deus, que é a igreja. E isso é muito interessante porque o próprio Jesus tratou seus discípulos assim. Às vezes de forma individual, às vezes de forma coletiva, mas com o objetivo deles todos crescerem, amadurecerem, a ponto de chegar a morrer por Jesus. Dar o máximo de si por Jesus. Ele não pede mais que a gente morra por ele, pelo menos até agora, mas o que ele pede é que a gente trabalhe para ele. E trabalhar para ele é justamente alcançar vidas, fazer parte da história da igreja. Talvez daqui a 100 anos, né, ninguém vai se lembrar da gente, mas a obra ficou. Porque quem tem que se lembrar, ou as pessoas precisam se lembrar de Deus na obra. A gente vai passar. Mas ele nos utilizou, ele nos usou para essa época, para essa geração, para fazer parte da história da igreja. Isso é um privilégio muito grande. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais diante da nossa celebração dos 35 anos de igreja,
Desses 35 anos, vocês, 2009 para 2023, são quantos 14 anos? 14 anos. Então, você tem 14 anos, né, dos 35 anos, e isso não é pouca coisa. Então, eu queria que vocês fizessem uma consideração final para as perspectivas do futuro da igreja. Antes de falar da perspectiva, eu queria contar em 2 minutos algo que me marcou muito na minha caminhada. Quando eu cheguei, todo mundo sabe, todo mundo que conhece, sabe que eu perdi 5 bebês. Eu perdi um antes da minha filha e 4 depois. E na minha primeira gestação, eu não sei se o senhor vai se lembrar, mas eu queria trazer a nossa memória, isso aqui. Acho que eu me lembro. Eu estava grávida e tinha feito um teste e o médico tinha dito que o meu bebê não estava desenvolvendo. E aí eu fui falar com o senhor, fui chorar no gabinete pela primeira vez, lá na igreja pequena, na salinha das crianças. E eu muito eufórica, como sempre, né, muito empolgada, e eu cheguei para o senhor e disse: pastor, olha, o médico disse que meu bebê não está desenvolvendo, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não vê. Eu creio que meu bebê vai viver. E aí o senhor olhou para mim e me deu o primeiro ensinamento concreto sobre fé. Aí o senhor falou para mim assim: filha, fé não é quando você pede, Deus dá. Mas é quando Deus pede e você dá. Naquele dia, eu saí daqui compreendendo o conceito de fé. E de fato, meu bebê não sobreviveu. A gente perdeu, né, o primeiro bebê. Mas naquele dia eu saí daqui alimentada. Eu entendi que eu estava vendo a fé da minha perspectiva. Então, assim, durante esses 14 anos, eu tive muitas experiências de aprendizado concreto, de princípios bíblicos. Eu sou muito grata a Deus. E a minha perspectiva para o futuro, aqui para a igreja, é poder multiplicar isso para as pessoas que vão chegar como eu cheguei. Cheio de boa intenção, mas com alguns conceitos atrapalhados. E poder ser a pessoa que vai oferecer esses conceitos, que vai mudar a história das pessoas. O eis-me aqui, né? O eis-me aqui. Então essa é a minha perspectiva para o futuro. Lucas. A minha perspectiva é que a gente avance como igreja, e eu parto disso, justamente no crescimento do reino, expandindo os públicos, né? A gente está agora com a escola, onde a gente pode discipular desde criança, as crianças crescerem no conhecimento da palavra, crescerem aprendendo os princípios da palavra, e eu acho que isso é um grande foco da igreja, você tratar de todas as faixas etárias, desde a tenra infância, e poder mudar, trazer um impacto na sociedade dessa forma, né? Não só com os adultos, mas com a infância e no ensino formal. E você consegue, através da escola, não só ensinar o conteúdo programático de uma escola convencional, mas aproveitar esse momento para também ensinar a palavra para as crianças e expandindo esse ministério aí de educação para faixas etárias cada vez maiores até chegar à universidade, com fé em Deus. Amém. Exatamente isso que o Senhor quer da gente. O Senhor não quer que a gente pare. O Senhor quer que a gente prossiga. Mas a perspectiva dele. E a gente está aqui para fazer isso. Como igreja, a nossa história vai continuar, mas dentro da vontade do Senhor. Senão, não seria a história da igreja do Senhor. A igreja Batista Esperança faz parte do reino, faz parte da igreja do Senhor, e a perspectiva é sempre na visão de Deus. Por isso eu agradeço muito a Deus por esse momento aqui também histórico. Nós estamos aqui inaugurando o nosso podcast, o Podictus, e esperamos ter mais entrevistas como estas, a gente trazer à luz a palavra de Deus, também outras informações na área da saúde, na área da educação, em qualquer outra área que seja útil para a sociedade e para a igreja também. Então hoje
Eu me despeço aqui, meus irmãos, os que estão nos assistindo. Esse programa aqui está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado no canal da nossa igreja e esperamos que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like que a gente precisa para que esse vídeo seja multiplicado e as pessoas possam conhecer a história da Igreja Batista da Esperança. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Senhor continue derramando a sua graça na vida de vocês. Tchau.